vindo pela primeira vez aqui? Ninguém, né? Então, a gente tem essa primeira quinta-feira do mês para a gente falar sobre temas ligados à ufologia, não a ufologia tradicional, né, onde as pessoas chegam e falam as raças extraterrestres, mas que a gente engloba alguns assuntos mais abrangentes para que a gente possa entender melhor quem são esses seres, quem são essas entidades, para que em um futuro próximo não sermos pegos de surpresa. Então hoje, dia 2 de abril, nascimento de Chico Xavier, né? Quinta-feira Santa, então hoje um dia belo, né? Então eu decidi fazer esse tema logo após que tinha dado a nossa última palestra, porque eu tenho muita coisa para falar, sabe? Algumas coisas novas para dizer, para contar. Quem gosta de fofoca astral, vou contar umas coisinhas também, né? A gente fica sabendo. Então, hoje vai ser um dia, assim, bastante especial. Eu espero que vocês abram um pouco a mente. Não acredite necessariamente que eu vou falar, mas comece a questionar. Não dizer se isso que eu estou falando é verdade ou não, mas coloque na cabeça de vocês o porquê não. Será que se isso for verdade, o que vai acontecer, né? Então é mais ou menos isso. Então hoje a gente vai falar sobre a origem e a chegada de almas extraterrestres. E para começar o nosso momento de hoje, eu quero perguntar para vocês se vocês conhecem algum desses meninos aqui. Sim. Conhece? Primeiro. O primeiro, quem é? É um menininho que fala sobre medicina. E ele é goiano, não sabia. Ele é daqui, né? Muito inteligente. Muito legal. Muito legal, né? Estava no Senado um dia desses. O nome dele é Davi Milhome, tem 6 anos de idade. Então, muito inteligente, ele quer ser cardiologista. Ou, se vocês verem ele falando, nossa senhora, ele tem uma dicção de menino, né, de criança, mas a oratória dele é perfeita, perfeita. E parece que ele tem uns 40 anos de idade, quando você começa a conversar com ele. É uma sabedoria, aquele menino, que eu vou te falar. Até mais, brincando. Se brincar, deve ter mais, né? Esse segundo aqui, vocês já tinham visto ele em algum lugar? Já? Foi uma reportagem. Hoje ele tem 2 anos de idade. Ele é o Paulo Arthur, ele é lá de Teresina. Aos 4 anos de idade, ele começou a falar, pronunciar as primeiras palavras. Com 1 ano e 5 meses, ele já sabia o alfabeto russo e inglês decorado. Eu tava comendo terra, não sei. Aí, esse menino ele fez o teste do QI dele, deu 132, com 2 anos de idade. Então, um superdotado, que a gente chama hoje em dia. O Davi tem até um vídeo falando sobre superdotados, né? Crianças que têm essa habilidade, que é necessário as pessoas terem paciência, porque eles não conseguem ficar quietos, parados. Essas crianças que têm uma inteligência acima do normal. E os pais precisam, né, saber lidar, até mesmo a escola, saber lidar com isso. Tá? Importante. E aqui em terceiro, vocês já ouviram esse menino aqui? Nunca ouviram? Eu acho que sim. Algum? Ele não está tão em evidência, ele está muito novo, mas o nome dele é Arthur Marshall. Ele tem 12 anos de idade. Exato. Médiozão. É porque ele é criança. Meu Deus. Esse menino, gente, se vocês ouvirem ele falar, é uma paz assim, se só ouvirem ele falar, dá vontade de dormir. E ele tem uma mediunidade assim, incrível, ele consegue ler a aura das pessoas, ele trabalha com atendimento espiritual também, junto com os pais dele, tem algumas entrevistas. Gente, vocês têm que ver as entrevistas desse Arthur. É de tirar, né? Meu Deus. Os pais também mudaram a vida. Mudaram a vida por causa dele. Então, ele até fala algumas coisas assim, coisas novas, uma sabedoria muito grande para quem tem 12 anos de idade. O que essas crianças têm em comum? Na verdade, o que elas têm em comum em relação a nós? Fica parecendo que essas crianças não são daqui, né? São crianças aí vindos, né, de outro planeta, vamos dizer assim, né? Porque não faz parte do conjunto comum de nós aqui, seres humanos, uma inteligência fora do normal, uma sabedoria que transcende mesmo a idade. E aí, quando a gente vai para
tentar explicações, a gente vai na corrente espiritualista, corrente espírita também, e a gente vê alguns termos para essas crianças, para essas novas almas. Vocês já ouviram falar de sementes estelares? São uma designação que eles dão para essas crianças, para essas novas almas. Tem também um outro termo chamado de crianças índigo. Já ouviram falar de crianças índigo? Tem também crianças cristal. Já ouviram falar? São termos para designar esses tipos de almas, né? de crianças, né? Sementes estelares. Da onde vem esse termo? Eu sou curioso. Sementes estelares veio de um ufólogo. Lá na década de 60, ele viu que tinha algumas pessoas que eram fora do comum da Terra. Seres humanos que não eram como seres humanos comuns. E aí ele deu esse termo chamado de Star Seed, que é sementes estelares, para designar essas pessoas que parecem não ser daqui da Terra. Crianças índico, índico, né? Que fala, né? Índico. Vou falar índico. Tocantinense, né? Índigo vem da cor azul, índigo. E por que azul índigo? Porque alguns sensitivos, quando olhavam essas crianças, viam a cor azul em volta dela. E segundo eles, somente os mestres, os grandes mestres, espíritos evoluídos, tinham essa cor azul. Por isso chama de crianças índigo. E crianças cristal? Outro termo também para se referir com crianças que tinham também uma energia em volta dela mais branda, mais clara, cor branca, uma cor dourada também. Então eles definiram que crianças índigo são aquelas crianças que têm um tom de rebeldia, são muito inteligentes, questionadoras. Por que isso? Por que você está me batendo? Por que eu não posso ir brincar? São essas crianças que eles chamam de índigo, né? E as crianças cristal são mais aquelas crianças pacifistas, mais da paz, não gostam de comer carne vermelha, não come carne. Então, é mais esse termo. Não é de hoje que se fala da vinda de novas almas, né, para a Terra. Se a gente olharmos na bibliografia, que eu também gosto de estudar, existe na Revista Espírita, quem aqui já leu a Revista Espírita? Só eu, né? Cadê? Só os trabalhadores, gente, bora. Revista Espírita é a continuação, né? O Kardec escreveu 5 livros e aí ele fez várias revistas onde ele escreveu algumas impressões, o que ele entendeu. Então, na Revista Espírita de 1858 e também da de 64, fala que o mundo vai passar por uma transição planetária que vai vir espíritos ajudar na elevação moral e intelectual do mundo. Isso em 1858 falava isso. Existe o livro da Gênese, né, que é um dos livros do Allan Kardec. Tem aí para comprar? Tem. E para alugar também? Tem, né? Pegar emprestado, devolver. Então tá lá, conhecimento aqui, a gente sempre está passando. Também fala alguma coisa sobre essa transmigração de espíritos, né, vindo de outros lugares. E tem um livro do Divaldo. Quem que já leu esse livro? Nova Geração. Bora ler. Esse livro é um dos mais famosos que tem sobre essa questão de vindas de almas, né? Então, Divaldo, o médium, quem não conhece o Divaldo Franco é o médium, tá? Ele desencarnou ano passado. Esse ano ou foi ano passado? Ano passado. E aí ele escreveu, junto com a Vanessa Anceloni, esse livro, onde ele retrata que desde a década de 70 começou a vir espíritos evoluídos para ajudar a Terra nessa transição. E ele disse que muitos desses espíritos vieram de Alcione. Alcione é uma estrela. Da mesma forma que a gente tem o nosso Sol aqui, Alcione é uma estrela igual ao Sol. Só que ela fica muito longe, fica, que a gente chama do aglomerado das Pleiades, fica muito longe daqui. Então, dizendo Divaldo que existe um planeta próximo a essa estrela de Alcione, um planeta que está mais evoluído e que vieram espíritos para cá reencarnar a partir da década de 70 para poder ajudar nessa transição planetária. E a bibliografia mais famosa que nós temos fora do Brasil é essa da hipnoterapeuta Dolores Cannon, ela é lá de Missouri, Estados Unidos. Então ela escreveu esse livro, né, The Free Haves Polluter in the New Earth, onde
onde ela fala que vieram 3 hordas de espíritos aqui para a Terra. Então começou a vir um conjunto de espíritos na década de 40 até 60, depois veio de 70 a 90 e outro grupo de espíritos, né, de 90 para cá para ajudar nessa transição planetária. Então, gente, está todo... tem mais um livro aqui. A Caminho da Luz. Todo mundo leu aqui também, né? Pois é, Caminho da Luz foi o primeiro livro que eu li. Nesse livro ele conta, né, que foi psicografado por Chico, que nasceu hoje, há muito tempo atrás, né? Então nesse livro ele fala que ele começa falando que teve um planeta, olha só, um planeta que orbitava uma estrela chamada Capela. Capela é uma das estrelas mais brilhosas que a gente olha no céu estelar. E ele disse que tinha um planeta que orbitava essa estrela Capela, que passou por uma transição planetária, igual a gente está passando agora. E aí alguns espíritos que eram, né, empedernidos do mal, empedernidos do mal, espíritos que eram muito grotescos, violentos, foram convidados a se retirar à força e vieram para a Terra, reencarnar na Terra, para continuar essa evolução. E a Terra naquela época era a Idade da Pedra. Então esse livro conta essa história aí, que tem espírito que quando não merece reencarnar na Terra, vai para um planeta mais primitivo. Então, toda palestra espírita geralmente fala disso, de Capela, né? Então esse livro conta. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que, sim, já tem essa literatura falando sobre esse trânsito de espíritos, né? Que essa ida de almas, chegada de almas, e a gente vai debruçar um pouco sobre isso, porque é muito importante isso, porque isso é uma realidade, querendo ou não, aceitando ou não, é uma realidade, que existe realmente o plano espiritual, a gente está aqui como prova viva disso, e que a gente, após a nossa vida, que a gente vai continuar a nossa vivência no plano espiritual. E da mesma forma com que a gente reencarna, vai para um lugar para o outro, no plano espiritual a gente tem vários planetas que a gente pode, né, morar. E é esse trânsito de espíritos entre os planetas que a gente vai conversar um pouquinho. Então esse trânsito que sai de um planeta para outro tem um nome técnico, chama transmigração estelar. Transmigração, ida de um espírito de um planeta para o outro, estelar de estrelas. Então é esse transporte de espíritos entre planetas que a gente vai conversar um pouco agora hoje. Tá? Então vamos lá, que tem algumas coisas interessantes para falar para vocês. Alguma dúvida aqui? Que não vai ter pessoas para conversar. Não? Planetinha Terra. Para começar, como a gente conversa, nem sei por que o nome chama planeta Terra, se 70% do nosso planeta é água, né? Então nem faz sentido, né? Chamar de planeta Terra. Deveria chamar planeta Água. E de fato, algumas mensagens espirituais têm dito que os espíritos chamam de planeta Água, que na verdade não chama água, chama Chan, que vem do sânscrito. Então lá em cima fala planeta Chan, projeto Chan, em vez de planeta Terra. Chan vem do sânscrito, que significa água calma, riacha. O sânscrito tem muitas... tem a ver com água, uma coisa calma, de paz. E quando você vê imagem de satélite, você só vê uma coisa azul. Você não vê Terra, assim, basicamente, porque aqui está ampliado. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho, vamos entender um pouquinho. Eu simplifiquei o plano espiritual aqui, a gente já teve algumas palestras onde a gente debruçou um pouco mais, só que a gente debruçou que quando você desencarna, você vai para algum lugar, né? Então você pode ir para o tal do umbral, né? Que é aquele lugar lamacento. Eu nem gosto de falar esse nome. Nem gosto. Ninguém vai aqui não, né? E a gente tem as cidades espirituais, né? Quem é que assistiu o filme Nosso Lar? Vocês aí que querem aprender e estar mais por dentro do espiritismo, assistam o filme Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2, né? Para a gente entender melhor, senão fica falando aqui, tô boiando. Então, Nosso Lar, a cidade Nosso Lar, ela fica aqui, ó, que a gente chama de penubral, ou seja, os espíritos estão começando a acordar. Tanto que lá naquela cidade, quem assistiu o filme, vê pessoas que se casam no livro. Pessoas casam, lá no livro tem um cara que tem 2 mulheres, lá na cidade Nosso Lar. Vocês quem leu? Partiu, né? Eles comem também, dormem. Então
está vendo que ainda os espíritos ainda estão muito enraizados na carne ainda. Então está aqui no primeiro grau. Não está tão evoluído assim, não criaram asas, né, para voar, mas estão naquela região que eles estão melhores aqui na Terra. Tem muita tecnologia, né? Então está lá, primeiro grau. O que acontece, gente? Existiu uma mulher lá na meados de 1800 chamada de Helena Blavatsky. Quem é que gosta de estudar aqui já ouviu falar dessa mulher? Eu tenho medo quando olha que ela fala que é uma mulher. Essa mulher, ela foi para o Tibete, fez umas viagens lá, adquiriu vários conhecimentos e ela era uma médium muito forte. Ela recebeu algumas informações e ela ficou sabendo que existem espíritos, que eles são espíritos que transcenderam a carne, eles não precisam mais reencarnar, não precisam mais vir para a Terra ou para outro planeta. Ela chamou de Mahatmas, esses espíritos. Depois, com a criação da teosofia, que é tipo um espiritismo, mas é uma escola, sabe? Alguns médios dessa teosofia definiram que existiam alguns grupos de espíritos que chamados de ascensionados, ou seja, espíritos que não precisam mais reencarnar, que eles já evoluíram, tomaram consciência tão grande e que eles agora estão no papel de grandes mentores. Então existem sim espíritos que apenas estão no papel de coordenação. E aí a gente chama esses espíritos, grupo de espíritos, de ascensionados, certo? Então esses ascensionados, aí entra, quem gosta de estudar, está lá os mestres, né, dos 7 raios, né, o Saint Germain, o Moria e vários outros, né, que aprofundar no espírito, os conhecimentos espiritualistas vai entender bem mais sobre isso que eu estou falando. Então eles estão aqui mais acima, os ascensionados. Só que esses ascensionados, quando você começa a estudar, você viu que eles já tiveram vidas aqui na Terra, por exemplo. Lá no Egito, até na Atlântida, alguns falam que tiveram. Então, eles eram pessoas comuns, que viveram muito tempo e agora eles transcenderam a carne. Então, existia, antes de eles estarem lá, existia alguém comandando. Concorda? Porque muita gente, quando fala de ascensionados, acha que eles que comandam tudo, mas quando eles estavam aqui, quem é que estava lá em cima? Então, a gente define que existe um comando também, que são espíritos bem mais evoluídos, assim, que estão aqui, né, tomando de conta da nossa Terra, né, do nosso planeta, para que tudo funcione. Então, a gente define o plano espiritual basicamente assim. Fica bem mais fácil a gente entender, né, para que a gente fique mais fácil assimilar as coisas. E aí vamos colocar o nosso planetinha aqui, esse outro planeta que a gente vai. Né? Tomara que o planeta que eu vou tenha Wi-Fi, né? Que eu chegar lá com acesso Wi-Fi. Né? Então está aqui outro planeta que vão ser palco, né, que também tem humanidades. Então a gente viu no Espiritismo que há várias moradas na casa do meu pai. Na verdade não é nem do Espiritismo, é da Bíblia, né? Aí o Espiritismo existe uma pergunta lá no livro dos Espíritos que fala que vários planetas têm humanidades habitando. Se tem humanidades habitando, tem plano espiritual lá do outro lado também, não tem? Então, tem gente que comanda também. Então, gente, é só para saber que quem está aqui, ó, dos ascensionados e do comando planetário, eles têm livre acesso a esses mundos. Aqui, ó. A esses planetas, porque eles já transcenderam a matéria, eles não precisam mais encarnar no mundo e eles têm alta tecnologia e conhecimento. Aqui no penumbral, você pode tentar, mas até você chegar no outro planeta é difícil. Vou contar para vocês uma história. Essa é fofoca. Tem um espírito que se perdeu aqui, um espírito que se perdeu no espaço. O nome dele era Januário. Ele era um espírito que ele era mentor de um médium, só que esse médium já morreu também. Ele era lá de Limeira, São Paulo, esse médium, que o guia dele chamava Januário. Aí certa vez, esse Januário estava contando a história, que ele estava andando na Terra aqui e viu o céu muito estrelado. Aí ele olhou e viu uma estrela muito brilhosa, e falou, quer saber? Eu vou nessa estrela, o espírito do Januário. Aí ele mirou e foi até essa estrela. Vou contar para vocês, o espírito, ele tem uma certa velocidade, tá? Ele tem uma certa, mas não é tão alta assim. Então ele consegue ir a uma certa distância, uma certa velocidade, mas não é tão alta assim. O que ele fez? Ele mirou nessa estrela e foi.
Ele disse, ele não tem relógio, o espírito não tem relógio. Ele disse que foi, mirou, foi, nessa estrela não estava chegando. Aí ele cansou de ir nessa estrela, ele falou, quer saber, eu vou voltar. Quando ele virou as costas, cadê a Terra? Não achou a Terra. Aí ele desesperou. Gente, o que eu faço? Aí ele viu um ponto luminoso, pensou que era a Terra e foi nesse ponto luminoso, não era a Terra, não chegar. Aí ele via para um lado e começou, gente, a passar mal, porque lá no espaço o espírito passa mal. Não tem proteção. E ele ficou desesperado, perdido. Ele disse que ficou ele disse que não sabe quanto tempo ficou, mas ficou muito tempo perdido. E quando o espírito ele começa a ter essa facilidade de voar, né, vomitar, eles são instruídos a não fazer isso, a não sair da Terra. Sabia? Quando ele ganha essa capacidade de ir para o outro lado, ele é recomendado a não sair por causa disso, que ele não tem referência, não tem GPS. Aí ele começou a passar mal e até foi perguntado para ele, Januário, como é que você saiu de lá? Ele falou assim, rapaz, se não fosse a graça de um bom espírito ter me pegado, ter me socorrido, eu não estava vivo. Então, gente, é para saber que as distâncias entre planetas são muito grandes. São muito grandes. Então, o planeta mais próximo daqui, que pode haver uma vida mesmo de humanos, está 4,3 anos-luz de distância. Não é nem quilômetros mais, é a velocidade da luz. Se a gente for até lá com a nossa tecnologia atual, a gente vai demorar 70 mil anos só para ir. Pegar a passagem na Max Milhas, né? 70 mil anos só para ir. Então, gente, não dá para você, com um corpo físico, ir para outro planeta. Então, só para mostrar para vocês que há esse trânsito livre. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de transição planetária. Chega um ponto que o planeta está passando por um novo momento. E não necessariamente vai para outro planeta espíritos que são do mal, espíritos que não merecem. Porque planetas, lá no plano espiritual, é como se a gente tem cidades aqui. Hoje em dia não está mais fácil você mudar de cidade, né? Mudar de bairro. Da mesma forma, é lá no plano espiritual para você mudar de planeta. Então existe aquela ânsia, meu Deus, eu vou mudar de cidade, eu vou ir para outro lugar novo. A mesma coisa acontece lá no plano espiritual quando você é convidado a ir para um outro planeta, tá? A gente pensa que é uma coisa muito ruim, mas mudar de cidade não é uma coisa tão ruim assim. Cadê a cigana Ruth? A Ruth aí, de Maria. DDD dela é da Bahia, né, Ruth? Mudou. Tá vendo? Então, gente, mudar de planeta é como se fosse mudar de cidade lá. Então, a gente não pode pensar que, eu vou para outro planeta porque eu fui uma pessoa má. Agora eu sou evoluído, eu vou. Não, continua a experiência em outro lugar. Então, quem é que decide se a gente vai para outro lugar ou não? É nós? Quem? Mentores, né? Então tá aqui. Geralmente a gente não vai sozinho, a gente vai com um grupo de pessoas, tá? Família, namorado, inimigo também, vai também junto, tem que se resolver. Então, gente, aproveita para perdoar hoje, né? Então tá aqui um grupo de pessoas e tem os mentores que acabam, né, definindo e falando o que é melhor para você continuar uma nova experiência em outro lugar. E aí você vai e desloca para esse outro planeta. Como é que vocês acham que é esse deslocamento de almas para outro planeta? É na força do pensamento? Não, né? Pense um pouquinho. Você acha que é na força do pensamento? Pega na mão do outro e embora? Olha aí, exatamente. Nasce na Aves. Então lá, da mesma forma que lá no filme nosso lá tem um chamado Aerobus, né? Como é que é? É Aerobus ou é Bus? Bus, né? Tá em inglês, né? Lá também tem o transporte. Depois eu vou falar para vocês como é que é essa nave. Então, através de naves, gente, naves, sim. Então, vou contar para vocês a jornada agora. Isso aqui que eu vou falar para vocês pode soar que é novidade, mas todos vocês aqui já sabem, até eu inclusive, sabem de tudo isso que eu estou falando, só que estão esquecidos. Todo mundo está esquecido. Você falou que às vezes de um planeta para o outro pode ser 70 mil anos. Então, por exemplo, nessas naves. Com a nossa tecnologia. Com essas naves, daí isso se encurta, lógico.
segundos, porque o transporte é um transporte quântico, assim, você materializa e desmaterializa do outro lado. A tecnologia do lado do plano espiritual é tão grande, gente, que não tem essa questão de distância para eles. Ele simplesmente, o transporte é quântico, do lado materializa e desmaterializa. Tá? Então, entendeu? Então, o que eu vou contar para vocês pode soar que é novidade, mas todo mundo aqui já passou por isso, só estão esquecidos por causa da lei maior que fala que é para a gente esquecer de tudo. Mas vou contar para vocês como foi o nosso trânsito, como também o trânsito das novas almas que vêm aqui para a Terra. Como é que acontece? Vocês acham que elas saem do planetinha deles e vêm para cá, já encarnam assim de uma vez? Não. Vamos lá. O Espírito. Primeira coisa, todo mundo vai de naves, né? Então a gente vai lá para o plano espiritual, se prepara, faz a nossa malinha, com o nosso grupo de pessoas, com o nosso grupo de amigos, né? Grupo de pessoas, e a gente não vai sozinho. Ninguém aqui vai na marra para outro planeta. Todo mundo vai consciente do que vai passar, é falado, é explicado muito bem, através de grandes seminários, de o que a pessoa vai enfrentar, o que a pessoa vai passar, os objetivos, as vantagens de ir para outro planeta e não ficar aqui. Então tudo é muito bem explicado, tá? Ninguém vai assim do nada não, tá? Então, gente, você vai através de naves e você vai para um aeroporto lá no outro planeta. Sim, você vai no aeroporto. E a nave, eu tentei fazer a nave. A nave não pensa que é igual a do Star Wars não, tá? É bem assim, ó. A nave é tipo um branco leitoso, a nave, muito grande. Você não vê portas nessa nave, né? Você não vê portas, do nada você vê ela materializando no aeroporto. Você está lá no aeroporto, né? E aí do nada você vê a nave grandona materializando, parecendo um ovo. É grande, gente. E aí, do nada começa a abrir umas portazinhas e sai pessoas com máquinas, sai pessoas com equipamento, com não sei o que, para poder, né, ajustar. E depois abre-se a porta dessa nave assim, do nada, e vem uma leva de espíritos assim descendo. Gente, espírito de todo jeito que tu pensar. Todo jeito. Outra hora eu conto, porque o nosso tempo é curto, né? Como é que é a experiência. Então, gente, eles vão para um aeroporto. Existem aeroportos, tanto em todos, tipo assim, aeroporto no Brau, aeroporto ali no Pedro Brau, enfim, cada dimensão que a gente estudou tem um aeroporto dessa chegada, né? Então, tem vários aeroportos que tem esse trânsito de espíritos. Esse aeroporto que eu estou falando, que é desse jeito aqui, é um aeroporto que fica na dimensão dos ascensionados. Então, para ir até lá, você tem que sair do corpo 2 vezes. Então, tive que sair do corpo ao dormir, e lá no plano espiritual eu tive que entrar na máquina para sair do corpo de novo, para poder ir nesse aeroporto aqui, tanto que é doido. Então os espíritos chegam no aeroporto, eles são recepcionados, ele vem com seus mentores, ninguém vem sozinho, tá? Vem com seus mentores, é recepcionado pelos habitantes desse novo planeta, né? Habitantes que eu falo são espíritos desse planeta que já são ascensionados, já sabem o que está acontecendo, então há uma recepção. E o que acontece com os espíritos que estão chegando pela primeira vez nesse aeroporto? Eles são encaminhados para cidades astrais, cidades espirituais específicas. Eles não chegam do nada e se misturam com o povo. Pensa, você está lá no plano espiritual e chega um ETzinho do nada. Pô, você vai se espantar, você nunca viu? Então eles são levados para cidades espirituais específicas para eles. Essas cidades espirituais, veja o que eu estou falando, gente. Depois vocês lembram de mim, tá? Essas cidades, elas são preparadas para que o espírito ele possa se acostumar com o planeta, porque tem planeta, gente, que tem 2 sóis, 3 sóis, e a energia dele é uma energia que não é compatível com o planeta, né? Os chakras também, aqui nós temos 7 chakras, tem seres de outros planetas que tem 5, então é necessário ele acostumar. Essas cidades astrais, que têm formato de cúpula, elas são preparadas para que esse espírito ele possa se acostumar. Então ele chega nessas cidades astrais, o que você começa a fazer? Você vai lá, vai viver, você vai trabalhar nessas cidades astrais, vai se preparar. E aí começa, depois dos espíritos que chegam aqui, nessas cidades astrais, eles vão ter algumas reuniões com a comissão desse planeta, que a gente chama de conselho kármico. Então essa reunião, ele vai chegar e vai apresentar para você, aqui nós estamos preparando uma vida para você, estamos preparando o local que você vai nascer,
os seus pais, o que você vai fazer. Então é preparado através dessas reuniões da comissão desses espíritos. Tá? E aí a gente tem, olha os mentores aqui, eles vão cuidar da sua encarnação também, eles vão preparar, vão sentar com você, tá? Olha lá, ó, vão apresentar para você, olha, você vai vir nesse corpo aqui, esse aqui é seu pai. Primeira vez que ele está vindo na Terra. E aí ele começa a preparar. O espírito, quando chega pela primeira vez na Terra, lá no plano espiritual, ele começa a preparar. Isso demora tempo, tá? 10, 15, 20 anos que ele chega para ele começar a reencarnar de novo. Então demora muito tempo, não é assim nada. E aí ele vai preparar para reencarnar, ele vai fazer aulas, ele vai, geralmente toda semana ele tem alguma aula, tem a parte prática também, que ele desce na Terra, os mentores deles deixam eles vir. Então às vezes alguns médicos podem ver alguns espíritos assim, diferentes, né? Meu Deus do céu, olha que bicho terrível. Espírito, gente como a gente, que vieram aqui, né, encarnar também, estão aqui do lado. Então não necessariamente são espíritos maus, tá vendo? Às vezes é um espírito diferente, mas que foi tudo, digamos assim, está tudo sendo monitorado. E aí eles se preparam para reencarnar, e aí entra a reencarnação. Dependendo do nível evolutivo do espírito, ele conhece a mãe, então ele fica do lado da mãe, ajuda a mãe, conhece o pai. Todos nós passamos por isso, a gente tem essa oportunidade também. Se o espírito ele for muito, violento, ele não conhece também, meio que encarna assim, vai saber. Tá vendo, gente? Olha a preparação, olha o trabalho que eu acabei de mostrar para vocês, de você sair do planeta que você estava, vem para cá, né? Você estuda, você organiza, você entende, para vir viver uma vida, e às vezes a gente não dá valor na nossa vida. Qualquer problema, qualquer dificuldade, a gente já pensa em, olha o tanto de pessoas que recepcionaram você no aeroporto, pessoas que recepcionaram você nas cidades astrais, pessoas que sentaram com você para reunir, pessoas que deram aula para você vir encarnar, né? Terapeutas, enfim, todo tipo de espíritos para poder, e seus amigos. Às vezes você encarna primeiro e você deixa seus amigos que ficam lá esperando, eles cuidam de você. Olha para vocês, eu quero mostrar para vocês a organização e o tamanho do projeto para encarnar uma alma só. Então, essa é a minha missão para mostrar para vocês que é um trabalho muito grande, por isso que a gente tem que dar valor. Existe um motivo muito grande de nós estarmos aqui vivendo, tendo essa experiência. Muito grande. Ah, Dani, qual é a minha missão? Viver. Viver. Tem gente que nunca vai pisar os pés no centro espírita, saber de vida após a morte. E está errado? Não. Cada pessoa está na sua jornada evolutiva, entendeu? Então, gente, é basicamente isso. Então, no universo, eu quero mostrar para vocês que o universo existe uma infinidade de espíritos com diferentes padrões de consciência. Veja bem, aqui na Terra existem vários países com pessoas com comportamento diferente. Por exemplo, os japoneses têm uma educação invejável, não tem? Os chineses trabalham muito, né? Tem pessoas que um grupo de países assim que são mais frios, né? Não conversam muito. Tem pessoas que são mais caloradas. Nós aqui da América do Sul, os latinos são bem mais ativos. Então você vê que no nosso mundo nós temos diferentes tipos de pessoas, né? Imagine planetas lá fora. Tem gente de todo tipo. O que eu quero mostrar para vocês é que cada experiência de outros planetas, o espírito ele vivencia uma coisa diferente. Então, tem planetas onde humanidades, eles vão ter experiência de mais recolhimento, eles não se interagem muito com as pessoas. Tem planetas onde tem espíritos que eles são mais impulsivos. Aconteceu alguma coisa, ele vai lá e faz, por causa de tudo que foi construído no planeta. Tem planetas onde o espírito tem mais afeto com as pessoas, andam mais juntas, não consegue se separar. Tem planetas onde os espíritos têm mais abertura ao coletivo, né? Quando fala abertura ao coletivo, eles sentem o que o outro está sentindo. Então esse é o coletivo, almas pares. Tem planetas onde o espírito ele é mais individualizado, não quer saber de ninguém, só quer saber da vida dele. Tem planetas onde espíritos estão vivenciando que tem mais essa necessidade de ordem, que as coisas sejam mais... Olha onde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar é o seguinte,
que sempre veio espíritos aqui para a Terra. Não é de agora que está chegando, e não vai ser depois que vai embora. Não, sempre vem, tem esse trânsito de espíritos vindo e voltando. E por isso que a gente está estranhando pessoas, crianças diferentes hoje em dia. Hoje a gente tem uns autistas, né, que são aquelas crianças com seus níveis, né? A gente vê crianças que possuem um nível onde ela não consegue interagir com as outras pessoas. Por quê? Porque ela teve uma experiência lá atrás, no planeta dela, onde não tinha essa convivência, né, mais íntima. Tem crianças que já são mais rebeldes, porque na experiência que ela teve do outro planeta, ela tinha essa coisa, essa vivência muito grande. Então, gente, da mesma forma que hoje a gente tem aqui no nosso planeta espíritos de diferentes tipos, outros planetas também têm comportamentos diferentes. E a gente, quando está aqui no nosso planeta e vem pessoas diferentes assim, a gente tende a ter repulsa. Está errado as crianças serem assim. E não. Quando a gente começa a entender isso que eu estou falando, a doutrina espírita também vem explicar muito isso, de que são almas vindas de outros lugares, né, de outros planetas, que tiveram outras experiências e que possuem padrões de comportamentos diferentes. Entendeu? E só para complementar, que, gente, o nosso universo é tão grande, mas tem tanto tipo de experiência diferente, porque aqui a gente só conhece a gente, né? Homem e mulher, e o nosso mundo. Mas existem outros mundos com experiências muito diferentes, totalmente diferentes. Tem mundos onde não tem sexo biológico. Quando eu falo sexo biológico, é homem e mulher. Pensa, você como uma pessoa que não é nem homem nem mulher, como se fosse um espírito. Como é que seria o mundo, hein? Sem homem e sem mulher, assim, definido? Não teria sobra, né? Brincadeira, gente. Mas eles proviam. Hã? Ih, meu filho, tem várias infinidades. Tem mundo. Aqui, ó. Oh, meu Deus. Já começa. Tem mundo onde existe macho e fêmea, mas chega um momento da vida que eles, por si só, eles têm filhos, chama partenogênese. Eu assisti um filme. Tem dessa forma. Começa assim, não precisar de homem, né, para ter mulher, ou para ter filho. Precisar de mulher. O homem fica grávido. Então tem mundo, gente, dessa forma. Tem mundo que tem essa consciência. Tem mundo onde a fala não existe. Não existe a fala. É através de mente, através de sentimentos. Olha só como seria diferente a vida, né? Tem mundos onde os corpos são diferentes, tem essa dualidade, mas os corpos são diferentes, né, em formato de réptil, em formato de aves. Tem mundo onde as pessoas não têm pernas, elas são seres alados, ou seja, têm asas, arquitetura totalmente diferente. Tem planetas sem animais. 3 sexos. Já pensou, gente, a humanidade, um planeta que tem 3 sexos? Homem, mulher, mais outro? Tem. Planetas com 3 sexos diferentes. E o outro é o Vai, outra. Tem planeta que tem 3 sexos diferentes. E tem, tipo assim, tem planetas com 3 sexos, tem tipo assim, tem um planeta onde tem, tipo assim, um homem e a mulher, um terceiro que ele é tipo como se fosse um bissexual, onde ele pode engravidar tanto tendo relações com mulher, tanto tendo relações com homem. Estou falando para você, gente, Deus tem uma criatividade muito grande. Né? E tem esse mundo de 3, que eu até tenho algumas informações dele, precisa de ter os 3 para fecundar. É diferente, não sei explicar como é que é. Precisa dos 3. Não os 3 juntos assim. Senão ia virar uma bagunça, né? Depois eu explico. Não vou entrar no assunto, não. Calma, gente. Você vê que o que gerou mais assim curiosidade. Estou falando para você. O que eu entendi. O que eu entendi é que um tem em fase, sabe? Não, vou nem explicar para vocês. Eu também não entendi, né? Então deixa para depois. Melhor nem, senão por me bate. Então, olha só, gente, para saber que existe uma infinidade de tipos de espírito diferente, estão vindo para a Terra, a gente está chegando, a gente está indo, é super normal isso, tá? Esse assunto vai vir à tona
depois. Às vezes isso não vai influenciar nada na vida de vocês. Pode soar como bobagem. Isso assim, sabe? Esse menino está viajando. Calma. Uma hora vocês vão ver isso daí. Mesma coisa com o extraterrestre, né? Ninguém liga, né? Esse menino doido está falando. Mas na hora que vocês verem o mundo igual que eu vi, vocês vão ficar correndo. Viu uma nave? Cadê o teu livro? Viu uma nave? Cadê? Dele viu uma nave dele. Falei que é verdade. Tô brincando. Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Próximo mês eu vou falar algumas coisas mais específicas.